Queridos, toda vez que eu subo aqui, vem um diálogo que Moisés teve com Deus, lá em Êxodo 4, aonde o Senhor vira para ele e fala assim: Moisés, quem deu boca ao homem? Quem faz com que ele fala ou que ele se cale? Faz o seguinte: vá e cumpra a missão que eu te dei, e quando você estiver lá, eu te darei as palavras. Essa é a palavra de Deus para aqueles que ministram. Toda vez que você tiver uma oportunidade de ministrar, de ser boca de Deus no seu trabalho, na sua casa, em qualquer ocasião, até mesmo no seu GR, em tudo que você for fazer, lembre-se de uma coisa: quem deu boca ao homem foi Deus, e quem faz com que ele fale é o Senhor, e Ele te dará as palavras certas para dizer naqueles momentos. Aleluia, glória a Deus. Eu até acho bom demais o fato de que outra pessoa venha dar os recados, porque a gente já entra direto na palavra. Isso é muito bom, porque já gera um ambiente, né? E eu queria fazer um momento daquele "você sabia?", só para te trazer uma curiosidade que vai ter muito a ver com a palavra que vai ser ministrada aqui hoje. Só que antes disso, eu queria te contar uma coisa. Eu percebi, enquanto eu estava aqui no louvor, que Deus alinhou um momento nesta noite como um ato profético. Aquilo que foi ministrado no louvor, aquilo que foi liberado como palavras aqui nesse púlpito, tem tudo a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração, e nós não combinamos. Mas o mesmo Deus que soprou no ouvido dele, soprou no meu. Glória a Deus por isso. E eu percebo no meu espírito que o Senhor hoje separou essa noite para renovar corações, para trazer entendimento sobre a seriedade de ter essa certa intimidade que o Senhor procura em nós. E eu declaro que o Senhor hoje terá a oportunidade de acessar o seu coração, e você terá o seu coração aberto para receber daquilo que Deus tem para você. Amém? Você recebe isso hoje? Independente de qualquer coisa que nós organizamos aqui neste lugar, tudo isso é só o barquinho que Jesus usa, assim como Ele pediu para Pedro emprestado. O importante é aquele que está em cima do barco e vai liberar algo sobre a sua vida. O que tem poder de te transformar não é a experiência do culto, é a voz de Deus penetrar seu coração e transformar a sua vida. Amém? Então a coisa mais importante que pode acontecer aqui hoje é Deus falar com você. Glória a Deus por isso. Alguns sabem, outros vão descobrir agora. Na criação do mundo, quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou 4 elementos primordiais na natureza. E esses elementos são a terra, a água, o ar e o fogo. Como o nosso Deus tirou toda a criação de si mesmo, e nós também fomos gerados através de Deus, quando Deus foi gerar o homem, Ele também fez o homem com esses 4 elementos. O homem foi tirado da terra. O seu corpo tem 70% de água. E eu não sei se você sabe, mas a terra também é 70% água, tá? O ar foi soprado nas narinas de Adão, e o homem tem esse ar dentro de si que o faz viver. Só que tem um elemento que não é natural e que o homem não o possui sempre, que é o fogo. Só que um dia foi profetizado a respeito daquele que seria uma voz que clamava no deserto. Isaías profetiza a respeito de João Batista. E João Batista vem, cumpre a sua missão, e quando ele está prestes a passar o bastão, ele fala uma coisa. Ele diz assim: olha, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, esse vos batizará com o Espírito. Sabe o que é esse batismo do Espírito Santo? A palavra de Deus nos diz que Jesus, um pouco antes de ser assunto aos céus, Ele dá uma direção lá em Atos 8, em Atos 1, versículo 8. Abre para a gente, só para que os irmãos tenham base. Presta atenção. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que quer dizer essa palavra poder no original? Dínamos de Deus. Dínamos, traduzido para nós, é dinamite, poder explosivo. E o que uma explosão causa? Fogo. Só esse elemento que faltava em nós, o fogo de Deus. Essa dinamite, o batismo com fogo nos deu o 4º elemento, para que a gente fosse completo.
e Deus pudesse nos usar de forma extraordinária aqui nesta terra. Ele fala, olha, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos desse dínamos, desse poder explosivo. Assim como então a criação foi feita com esses 4 elementos, o ser humano foi formado assim. E se nós vivermos sem o 4º elemento, a nossa vida fica capenga. Sua vida cristã não funciona. Sem o 4º elemento não há equilíbrio. E naturalmente você já vive com esses outros 3, mas o 4º, ele não é um elemento que subsiste. Ele não é um elemento que vive por conta própria. Ele não é um elemento que simplesmente acontece. Ele precisa de ser gerado. Ele precisa de ser ativado. O fogo não é um elemento também na terra que você fala, nossa, existe uma região onde há fogo. Não existe uma região onde há fogo. Existe uma região que pega fogo. Em tempos de seca, aonde o mato está seco e algo gera aquele fogo, algum lugar se incendeia. Mas o fogo não é um elemento contínuo que subsiste sem nenhum combustível. Assim também é o ser humano. Por isso muitas das vezes a gente percebe que o fogo não está lá, que o fogo não é algo contínuo, que o fogo não está presente em todos os momentos na nossa vida. Mas o fogo tem que ser gerado, assim como na natureza. O fogo precisa de um combustível para permanecer. O fogo precisa de algo que o mantenha, porque ele não subsiste por si só. Faz sentido para você? E é algo que nos deixa em crise diversas vezes, porque nós sentimos falta desse 4º elemento. Parece que falta algo no culto, parece que falta algo na reunião, parece que falta algo quando você está lendo a palavra. É o 4º elemento. As coisas se tornam completas quando o fogo de Deus está presente. As coisas se tornam perfeitas. Servir a Deus se torna prazeroso, porque eu estou sentindo o calor do fogo. É muito bom sair renovado, sair cheio de vida, sair pegando fogo, se incendiar na presença de Deus. Mas esse fogo precisa ser gerado. Ele não é um elemento que é contínuo na sua vida. Ele precisa ser ativado. Amém? E é por isso que o Senhor deu uma direção para os seus sacerdotes. Olha, eu falo isso na presença de Deus. Bem-aventurado não é aquele que está me ouvindo, é aquele que vai praticar aquilo que está sendo pregado aqui hoje. A palavra de Deus diz que você não pode ser um mero ouvinte. Você será feliz, e mais que feliz, quando você começar a praticar as coisas que são pregadas aqui. Amém? Então é por isso que nessa noite eu queria que você não adotasse essa palavra como uma palavra inspiradora, mas ela tem que ser transformadora, ela tem que mudar a sua rota, ela tem que mudar o curso do que você está vivendo nesse momento, e isso será uma resposta para aquilo que você tem procurado. É o seguinte, engraçado, o ser humano é curioso, e quando ele descobre algo, ele não só descobre e se contenta, ele procura fazer do seu modo, ele procura achar um jeito de fazer mais fácil. Isso não é só do brasileiro, isso é do ser humano. Mas, infelizmente, a maioria das coisas que são cópias se tornam piores do que as originais. Acho que 99% das vezes, e esse 1% eu não conheço. E o ser humano tem a mania de copiar e fazer de uma forma mais frágil, ou de uma forma que não dura tanto. E o homem, quando descobriu, segundo a história, o fogo, porque ele não criou o fogo, o homem descobriu o fogo, segundo a história. Ele falou, como que eu vou fazer fogo? E ele começou a pegar um galho seco, mais outro galho seco, e entrar em atrito um com o outro, até que eles se aqueceram e pegaram fogo. Porém, existiu também uma outra forma, e alguns historiadores acreditam que essa forma ainda veio antes desses galhos secos, que é quando o homem pegou uma pedra e chocou com outra pedra para que saísse faíscas, e ele foi encontrando pedras melhores até que as faíscas foram saindo, e ele descobriu que fazia fogo assim, e isso veio antes.
Só que o homem também marcou a história através do galho seco começar a entrar em atrito com outro galho até que o fogo aparecesse. Só existe um problema. A palavra de Deus diz que a madeira representa a obra humana e aquilo que o homem faz. E infelizmente aquilo que o homem faz e aquilo que termina no homem consome ele, porque os dois galhos entrando em atrito vão pegar fogo em si mesmo e eles vão se acabar. Porém, quando há uma pedra entrando em atrito com outra pedra, ela também representa algo no mundo espiritual, pois o Senhor é a rocha que desceu do céu sem a ajuda de mão humana. Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, e vós sois pedras vivas. E quando a pedra que desceu do céu se encontra com a pedra viva, isso gera fogo. Só que essa pedra não se consome, essa pedra não se desgasta no fogo, essa pedra apenas gera fogo. Você percebe a diferença de algo que é gerado no ser humano e de algo que é gerado em Deus? À medida que as pedras vão se encontrando, o fogo vai sendo gerado. Mas à medida que os galhos se desgastam um com o outro, eles vão sendo consumidos. É por isso que se algo tem consumido você na obra de Deus, pode ser que você tenha servido a Deus segundo a força do seu braço. E o fogo que o Senhor tem gerado, que você tem gerado no caso, está te consumindo, porque esse fogo não procede de Deus. Outra coisa, como o fogo precisa de combustível para que ele prevaleça, e esses encontros da pedra com a pedra simplesmente vão gerar o fogo, mas não vão fazer ele prevalecer, é por isso que Deus deu uma ordem, lá em Levítico 6, abre para nós Levítico 6, no versículo 10, presta atenção aqui, qual que era a ordem para o sacerdote? O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, quando o fogo tiver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do arraial e um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele toda manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. O Senhor nos diz que nós fomos feitos reino e sacerdócio. Na verdade, a palavra certa é reino de sacerdotes. Reino daqueles que servem ao Senhor diante do Senhor. Você foi feito reino de sacerdotes. Você faz parte desse reino de sacerdotes. E essa direção é para você hoje. Porém, o tabernáculo não existe mais. Não há um altar de pedras mais. Existe um altar no seu coração hoje. Existe sim um templo. O templo é você agora. E existe um lugar onde pode ser ateado fogo. E esse lugar é dentro do teu espírito. Só que qual é a direção de Deus? Ele fala, você vai acender, você vai pegar a lenha, vai pôr sobre o altar, e ele vai queimar. Quando a lenha tiver consumido, você vai pegar as cinzas e vai levar para fora. Depois vai pegar a lenha de novo, colocar lá dentro, consumiu, leva para fora. Pega a lenha, leva para dentro, consumiu, leva para fora. Sabe o que quer dizer isso? Você já se perguntou o que é essa lenha? O que faz essa lenha pegar fogo? Que combustível é esse, de forma prática, para que eu não deixe essa chama se apagar? Que lenha é essa? As nossas lenhas são as nossas orações. A cada manhã você vai orar. E a oração de hoje não vai valer para amanhã. Vai jogar a cinza fora. E vai orar de novo. E amanhã também não serve a de ontem. Vai orar de novo. Porque a oração passada não te leva para o presente. E assim, o fogo arderá continuamente com a vida diária de oração.
O fogo não irá se apagar se você não for negligente a respeito da lenha. Coloque a lenha sobre o altar toda manhã e a chama não se apagará. Você sabe qual que é o problema? A nossa indisposição e a nossa negligência tem feito com que o fogo não venha. Por que o fogo não vem? Porque não tem lenha. O fogo tem até uma faísquinha, você até sente um negocinho, mas na hora que é para pegar fogo, você não tem lenha, não tem vida de oração, não tem vida de secreto, não tem intimidade com Deus. Sabe qual que é o problema? Vou te trazer para um contexto da sua vida pessoal, se você é casado. Quem somos nós na palavra de Deus? Nós somos a noiva, certo? Então nós temos um papel feminino nessa relação. E o papel masculino é o papel de Deus. E todas as manhãs Deus se apresenta aceso. E a noiva indisposta. O noivo sempre está aceso, pegando fogo. E a noiva indisposta. O noivo quer ter intimidade com a noiva, mas a noiva não se dispõe. E como que haverá fogo se não tem lenha? Então é o seguinte: a partir do momento que a noiva, que a mulher, mesmo sem vontade, se dispõe, o fogo vai se acender, porque nós somos a parte da lenha, ele é a parte do fogo. E se os dois se unem, há um fogo continuamente. O importante é que cada um cumpra o seu papel. Então eu vou te dizer algo, nesse papel espiritual da noiva de Cristo, não falte lenha, porque o fogo não se apaga, porque o Senhor sempre estará lá, porque Deus sempre terá a disposição de liberar do teu fogo, mas se não houver o que queime, não tem como prevalecer. Então a parte que nos cabe é colocar lenha para que o fogo desça, para que o fogo consuma essa lenha. Amém? Irmãos, nós não podemos culpar o Senhor pela ausência desse fogo na nossa vida. Nós não podemos achar que o Senhor nos abandonou. Fomos nós que abandonamos Ele no secreto. Fomos nós que deixamos Ele lá, pronto para acender a faísca, e a lenha não estava lá. Você não teve a disposição de colocar essa lenha. E a palavra de Deus diz que existiram 2 homens que também não tiveram disposição de fazer isso. Eles foram negligentes quanto ao trabalho sacerdotal. Nadab e Abiú, filhos de Arão, eram responsáveis por colocar essa lenha sobre o altar. E aí os caras foram negligentes. E o altar se apagou. E a chama cessou. E de repente, naquela displicência, eles foram lá para dentro e falaram: meu Deus do céu, a chama apagou. E agora? O que eu vou fazer? Pega a sua tocha aí, eu pego a minha, nós vamos lá fora, a gente acende um fogo, traz aqui dentro e acende de novo no altar. Só que Deus olhou para aquilo e falou: isso é fogo estranho. O único fogo que eu aceito é o que vem de mim. Isso é traição diante dos meus olhos. Isso não vale. Eu sou ciumento. O único fogo que vai arder sobre essa lenha é o meu fogo. Você está entendendo? E eles ofereceram um fogo estranho diante de Deus e foram rejeitados. E ali mesmo eles morreram fulminados pelo Senhor. O fogo de fora, ele não tem o poder de aquecer e nem de gerar vida naquilo que só o Senhor pode. O fogo de fora, na verdade, ele sempre será rejeitado por Deus. Ele nunca será aceito pelo Senhor. A lenha que você colocar sempre terá que ser consumida pelo fogo que vem dele. Não tem como, irmãos, eu falar: nossa, tem algo que está funcionando lá fora, vou trazer para a minha igreja. Tem algo que tal pregador está falando, vou pregar igual. Tem algo que tal casal está fazendo no casamento deles, eu também vou fazer a mesma coisa. Não é para você. Não é para você. Deus está fazendo isso lá. Tem a ver com eles. E você está olhando tudo para o que está lá fora acontecendo, e a vida rolando, e falando: eu quero isso, eu vou lá fora buscar. Não, eu sei que a partir do momento que eu faço tal coisa, e olha para você ver o tanto que as coisas são sutis. Eu posso te dar um exemplo.
O corpo humano não é 70% água? Toda vibração sonora tem o poder de nos causar alguns tipos de emoções, porque nós temos água dentro do corpo, e essas vibrações causam certos sentimentos em nós. É por isso que pessoas tristes ouvem músicas melancólicas, músicas com baixa frequência, e isso só alimenta a tristeza delas. Nós estávamos aqui num louvor, inspirados, cheios da vida de Deus, e algo mexeu dentro do nosso espírito, mas isso também mexe com o nosso corpo. Mas preste atenção, se um cantor lá fora compor uma música que tem uma melodia que mexe com a sua alma, e de repente o ministro do Senhor olhar para aquilo e falar: eu vou usar esse método para tocar as pessoas dentro da igreja, Deus rejeita. Deus rejeita. É fogo estranho. Deus não te pediu isso. Deus não ministrou isso ao seu coração. Deus não te deu essa direção. Você tem que ter temor de Deus na sua servitude. O seu sacerdócio não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele te mandou fazer. O nosso Deus é metódico e os métodos dele não falham e devem ser seguidos. No Pentateuco nós vemos Deus dando direção, sempre falando do jeito que quer, da forma que quer, e Deus rejeita quando isso sai daquilo que Ele falou para fazer. Nem tudo que tem aparência tem realidade, irmãos. É por isso que a tocha estava acesa, mas aquele fogo não valia para Deus, mas para Nadab e Abiú valia. Para aqueles que viram a tocha acesa, parecia ser fogo, o mesmo fogo que tinha lá quando Deus acendia. Para qualquer outro sacerdote que entrasse no templo, não ia distinguir o fogo de Deus e o fogo daquelas tochas. Não dava para ver a diferença. Mas Deus sabia. Deus sabia que aquele fogo não era dele. Misericórdia da gente ser negligente a ponto de perder o fogo de Deus e trazer algo que não tem a assinatura dele. Mas eu queria falar de alguns pontos a respeito da influência deste fogo na nossa vida. Tudo bem, a gente sabe da importância da chama, mas qual é o sentido dela em mim? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que o fogo de Deus também nos testa, que o fogo de Deus também nos prova. E esse é o primeiro que a gente vai falar aqui hoje. As provações são como o fogo que nos purifica. Ela tem o poder de nos transformar e nos fazer voltar o coração para Deus. Nas épocas dos juízes, dos reis, dos profetas, nós vimos o povo de Deus buscando a Deus, se rebelando contra Deus, buscando a Deus, se rebelando contra Deus. Quando tudo ia bem, de repente eles iam e adoravam outros deuses. Quando tudo ia bem, de repente eles iam e saíam da presença de Deus. Quando tudo ia mal, eles se voltavam o coração para Deus. Então as provações, as tribulações, aquilo que o povo de Deus era sujeito a passar, fazia com que os corações deles se lembrassem de quem eles são sem o Senhor, se lembrassem de que a nação não era nada sem o Deus daquela nação, que Israel não era Israel se o Deus de Israel não fosse com ela, que o Senhor dos exércitos de Israel era quem vencia as batalhas por eles. E aí eles se lembravam no dia da derrota, eles se lembravam no dia da provação, o coração deles se voltavam para Deus, e eles percebiam que eles eram apenas essa fumaça que logo se desvanece, e que o ser humano não tem nada de si mesmo. Se o homem não tiver a vitória que vem de Deus, ele não vence. Se o homem não tiver a provisão que vem de Deus, ele não se sustenta. Mas eles tiveram que passar por provações para cair em si mesmo. Perceba algo, irmãos. No dia da crise, é mais fácil buscar a Deus. No dia da provação, é mais fácil clamar por provisão. No dia do teste, é mais fácil pedir socorro. É mais fácil se ajoelhar. É mais fácil chorar. É mais fácil ter o coração contrito. Mas no dia que está tudo bom, há só um sorriso e falar: obrigado, meu Deus. Mas não há um sentimento de gratidão, de exaltação, de louvor, de intensidade. Não há. Você se esquece. E de repente, porque Deus te deu capacidades, porque Deus te deu talentos, você olha para suas mãos e fala: eu consegui isso aqui porque eu sou bom.
Eu venci essa batalha porque eu manuseio muito bem a espada. Eu não fui derrotado porque eu me protejo muito bem com o meu escudo. Eu sou forte. Eu consigo. E essa não é a verdade. Foi Deus que te concedeu vitória. Foi Deus que te concedeu graça diante dessas circunstâncias. Tenha a humildade de reconhecer o Senhor nos seus caminhos. E o mais Ele fará. Nunca se esqueça de que se você chegou até aqui é porque Ele te sustentou. E as provações tiveram o poder de te moldar para que seu caráter não fosse torpe. As provações te purificam. O fogo de Deus purifica você. Ele te livra desses vírus do pecado. Já percebeu que no corpo humano, alguns não gostam da febre, mas cientificamente a febre ela é bom para o seu corpo, até certo nível, ela está queimando as impurezas, ela está desfazendo as impurezas, ela está lutando contra aquilo que quer te atingir. Então o fogo de Deus, ele vem para nos purificar. Muitos tentam fugir do fogo, muitos tentam sair fora daquilo que Deus está querendo que você passe. Deus está proporcionando para você até o teste. Será que haverá alguma coisa nessa vida que Deus não tem o controle? Será que haverá alguma provação que Deus não tem o poder de te livrar? Será que existe alguma circunstância na sua vida que Deus não está vendo? Deus sabe dos seus limites, meu irmão. Deus sabe até onde Ele pode te esticar. Essa provação tem o poder de purificar as intenções do seu coração. Tem o poder de te trazer humildade, de te colocar no seu lugar, de te fazer enxergar a si mesmo e falar: nada sou sem Ele, nada posso fazer. Quem sou eu sem o Senhor? Você percebe isso? Que as provações são dolorosas, mas após passar por elas, nós nos tornamos pessoas melhores. O teste é para os filhos de Deus. Nunca ache que o atribulado é o ímpio. O primeiro que eu corrijo é meu filho dentro da minha casa. Lembre, se você está sem correção, pode ser que você não seja filho. Porque o filho, ele sempre será exortado, provado e testado pelo pai. Quando chegar o dia da provação e ele virá, lembre-se das promessas liberadas e da Escritura. Pois durante a prova pode ser que a única instrução que você terá será as que já foram passadas. E naquele momento pode ser que aquele que está aplicando o teste se cale. E você de repente no meio da tribulação vai olhar e falar: cara, eu estou sozinho. Parece que Deus não está comigo. Mas isso é mentira. Deus te deu todas as instruções para você passar por isso. Por que você não prestou atenção na aula? A prova está aí diante de você. O professor vai se calar durante o teste, mas ele não te deixou aquém, ele te ensinou como resolver. Só que agora, que você traga à memória aquilo que te traz esperança. Que as suas experiências, que as promessas de Deus, que o que as Escrituras dizem, possam ser as respostas que você precisa para agora. Não há nenhuma pergunta sem resposta. Deus te pergunta aquilo que Ele já te ensinou a responder. Deus te testa naquilo que Ele já te ensinou a passar por isso. Amém? Em meio ao caos, não olhe para as circunstâncias, declare o que há de ser. O diagnóstico será nítido diante dos seus olhos, mas a palavra liberada por Deus, a palavra que Deus te deu, deve estar viva no seu coração. Ezequiel viveu uma experiência com Deus quando ele estava diante do vale de ossos secos. Deus não mandou ele mentir a respeito das circunstâncias. Deus não mandou ele tutibiar a respeito daquilo que ele estava vendo. Ele falou: Ezequiel, o que você está vendo? E ele falou assim: eu estou vendo um vale de ossos secos. Ele falou: e esses ossos podem tornar a vida? Ele falou: tu sabes. E ele falou: ah, é? Então faz o seguinte, já que eu sei, profetiza. Já que eu sei, ordena agora que esses ossos voltarão à vida. Já que eu sei, abra a tua boca e declara aquilo que há de ser. Já que eu tenho a palavra final a respeito dessa circunstância, então começa agora a declarar as coisas que eu te digo. Essa foi a palavra de Deus para Ezequiel.
diante de uma circunstância que não foi negada, mas que foi transformada através do olhar dele e da palavra liberada da sua boca. Eu quero te falar, tem muita gente para dar diagnóstico a respeito das coisas da sua vida. Você mesmo pode ser um fatalista. Não tem jeito mais, não dou conta mais, chega, acabou, para mim não tem jeito. E Deus está falando, o que você vê? Não, eu estou vendo que está tudo lascado. E aí Deus fala, e o que você acha que eu posso fazer a respeito disso? Ah, Deus, tu sabes. E ele fala, então agora você vai estender a sua mão e começar a profetizar sobre isso. A palavra de Deus para você é, meu filho, estenda a sua mão e declare o que há de ser. Eu não quero saber de como está, eu quero saber como que pode ficar se eu entrar nisso. O que eu posso fazer se você declarar? O que pode ser impedido? Nada. Quem resistirá ao Senhor? Quem resistirá à sua mão? Que causa, que circunstâncias podem resistir ao autor da vida? Nenhuma. Todas elas terão que se submeter à palavra final de Deus. A aprovação transforma você, mas não muda o fato de que Deus tem a palavra final. Glória a Deus, porque nós temos um Deus que é soberano. Um Deus que não é limitado. Pelo contrário, Ele limitou as coisas. Segunda coisa, irmãos, o fogo nos capacita. O fogo é quem nos dá autoridade. É o fogo quem nos coloca na posição de sermos usados por Deus. Um dia perguntaram para John Wesley, por que tantas multidões vêm para te ver pregar? Ele falou assim, eu não sei. Eu simplesmente me incendeio e eles vêm me ver queimar. Essa foi a resposta dele. Ele não viu nada em si mesmo, ele falou, eu não sei, eu acho que eles estão vindo por causa do fogo. É isso. As pessoas vão vir por causa do fogo. Você vai ser usado por Deus por causa do fogo. A vida das pessoas vão ser transformadas por causa do poder de Deus. Não tem nada a ver com você. Nunca teve a ver com você. É tudo Ele. Nada seu. Nada seu. Se fosse seu, você seria como aquele galho que se desgasta tentando pegar fogo, meu filho. É dele. É por isso que a glória não é sua, é dele. É engraçado quando eu vejo alguns homens achando que Deus está promovendo ele para levar ele a algum lugar, que Deus está promovendo ele para colocar ele lá no alto pedestal. Tome cuidado. Talvez o topo da montanha seja a beira do precipício. Foi de lá que muitos homens de Deus caíram. Talvez. Olhe com bastante atenção e tenha sabedoria sobre isso. Eu vou te contar uma coisa. A partir do momento que você entender que é Deus quem faz, as coisas se tornam leves. Não há pesar no seu coração. Não há pesar em servir a Deus. Não precisa ter esse pesar. O Senhor pode ser o responsável por fazer e o responsável por ter a glória. Você tem que lembrar disso. E você sabe por que alguns homens acabam morrendo no engano de que ele tem alguma coisa? É porque Deus nos deu a capacidade de desenvolver habilidades. E que quando você desenvolve essas habilidades, se torna bom naquilo que faz, há um orgulho, um ego que tenta tomar seu coração, mas que ele tem que ser derrubado por Deus. Ele tem que ser jogado no lixo. Deus perde o seu coração quando o orgulho, quando o ego toma conta de você. Você sobe no púlpito e fala tudo. PPP, papapá, não sei o quê. E Deus fica falando, fala o que eu te disse. Fala o que eu te mandei. Abra sua boca e deixa a minha voz ecoar. E você não, eu estou lá na minha sabedoria. Eu estou lá no meu conhecimento. Eu estou lá naquilo que eu sei. Na minha habilidade, na minha oratória. E não está fazendo o que o Senhor te mandou. Um dia Paulo foi pregar em Corinto. E os gregos já eram acostumados com homens sábios. Corinto era uma cidade dentro da Grécia. E eles eram acostumados com os filósofos, com aqueles que tinham palavras de sabedoria e de persuasão. E Paulo falou assim, meu Deus, eu não posso falar muito do mesmo. Palavras bonitas e persuasivas eles já ouvem desde pequeno. Só tem um jeito de colher fruto de salvação aqui,
é pelo poder de Deus. E ele falou: eu não fui entre vós com palavras persuasivas, não fui entre vós com sabedoria humana, eu fui pelo poder do Espírito. E pelo poder do Espírito, ninguém pode te resistir. Se você tem uma mente brilhante, você vai encontrar uma hora ou outra uma mente mais brilhante que a sua. Se as suas ideias são boas, uma hora ou outra você vai conseguir encontrar pessoas com ideias melhores. Mas eu posso te falar, as pessoas resistem às suas ideias, mas não podem resistir ao poder de Deus. Se o seu evangelho for acompanhado com o poder de Deus, as pessoas não poderão resistir. Ele é o único que pode esmiuçar os corações de pedra e penetrar a palavra de Deus nos corações delas, a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, a ponto de exceder o entendimento daqueles que tentam entendê-lo. É só assim que a gente pode quebrar qualquer objeção na hora de pregar o evangelho. Por fim, o fogo nos incendeia, mas não nos consome. O fogo de Deus não pode consumir a sua vida, não pode desgastar você. O fogo de Deus tem que ser como aquela sarça que pegou fogo, mas não se consumiu. Tem que ser como isso. Isso representa o fogo de Deus na vida do crente. Pega fogo, mas não se consome. Esse fogo não pode consumir você. Se o fogo procede de Deus, ele não vai consumir você. Você pode ter certeza que você será como essa sarça que pega fogo, mas não se consome. Hoje, usar celular que trava é uma benção. A partir do momento que a gente entende que esse fogo não nos consumirá, e que a gente não negligencia o fato de que nós temos que estar diante dele, pegando fogo, mas sem se consumir, a gente toma uma responsabilidade diante de nós, diante de Deus e diante dos homens. Nadab e Abiú foram negligentes contra esse fogo e sofreram dano. Infelizmente, eles sofreram dano e foram consumidos por aquele fogo que não deveria consumi-los. Porém, o fogo de Deus que nos incendeia também é o mesmo fogo que consome os ímpios. Deus é fogo consumidor. Mas como habitar com esse Deus sem ser consumido? Como eu posso habitar com Deus que é fogo consumidor sem me consumir? Eu vou te mostrar agora, porque a palavra de Deus nos mostra como. Olha lá, vai abrir para nós em Êxodo 3:1, presta atenção. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Moisés se encantou. Ele falou: eu nunca vi isso. Na vida aqui entre os homens eu nunca vi isso. Uma sarça pegando fogo e não se consumindo. Isso não é deste mundo. Isso é verdade, irmãos. Os homens que não conseguem terminar a carreira, os homens que não conseguem ir até o final do seu ministério, que se consomem por causa dele, que perdem as suas vidas por causa dele, que perdem as suas famílias por causa dele, que perdem tudo por causa dele, se não for a sua renúncia, e que por um momento fará sentido, que a palavra de Deus também nos diz: aquele que não negar pai, mãe, filhos, filhas, esposa, empresa, dinheiro e toda a vida, não é digno de mim. Mas ele também dá uma direção, mas dá uma promessa. Porque os apóstolos perguntam para Jesus e falam: Jesus, nós somos esses homens, nós deixamos tudo para te seguir, como é que vai ser com a gente? Nós vamos viver sem isso? Ele falou: não, mas também não há nenhum desses que, deixando pai, mãe, filhos, filhas, esposa, bens, dinheiro e os prazeres dessa vida, que
que não venham receber 100 vezes mais ainda no presente século. Não ache que Deus vai consumir a sua vida. Não ache que Deus vai consumir o seu casamento. Deus só quer te mostrar que Ele é o primeiro. E a partir do momento que você entrega, assim como Isaac, Ele te devolve. A partir do momento que você dá, Ele te dá 100 vezes mais. Deus nunca vai consumir a sua vida por causa de servi-lo. Porém, quando esse fogo consome as pessoas que estão ali, talvez não seja o fogo de Deus. Temos que entender que somos apenas uma voz que clama no deserto. Se você quer entender como servir a Deus sem se consumir, e eu estou falando servir a Deus em todos os âmbitos, você não precisa estar aqui com o microfone, você não precisa estar liderando o GR, você não precisa fazer nada. A partir do momento que você tem o Espírito Santo, entende a grande comissão, e se torna a boca de Deus, pode ser que o diabo tente roubar a sua paz, de como servir a Deus sem peso. Mas existe um jeito. João Batista entendeu isso. João Batista entendeu o que foi escrito a seu respeito e falou assim: olha, eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Se a palavra não é sua, e a responsabilidade não é sua, e o poder não vem de você, e a glória não está sobre si, e você entende que é apenas um porta-voz da mensagem que é dele, aí se tornou leve. Você vai estar diante dos homens e não temerá, porque você não vai ser resistido nas suas palavras. Se as pessoas tentarem resistir, elas vão resistir ao Evangelho de Deus. João Batista não tinha medo de virar para aqueles homens e falar: raça de víboras, quem vos livrará do fogo vindouro? Você sabe por que ele não tinha medo? Porque não eram as palavras de João Batista, eram as palavras de Deus. E quem poderá resistir àquilo que Deus diz? A responsabilidade não é dele. O que as pessoas pensarão a respeito não é problema dele. A glória e o peso que isso trouxe para o ministério também não veio para ele, veio para Deus. E aí Jesus vem e fala o seguinte: você está vendo esse João Batista aqui? Vou te contar um negócio: dos nascidos de mulher não houve homem maior. Mas eu te digo que aquele que for o menor no reino dos céus será maior que João Batista. Você sabe o que isso tem a ver conosco? Fala que João Batista chegou no nível tão baixo de humilhação, de contrição, de entendimento de que ele não era nada, que ele só serviu. Ele não tomou glória nenhuma para si. Ele não vestiu o que queria, ele não comia o que queria, ele não andava por onde queria. João Batista viveu no deserto, comeu mel e gafanhoto, e vestiu peles de carneiro. Era tido como louco por viver uma vida assim. Mas a vida dele foi a vida de um homem que mais renunciou os prazeres dessa vida. Jesus vira e fala a respeito dele. Fala assim: dos nascidos de mulher não houve homem maior do que João Batista. Você quer ser grande? É só você conseguir ser menor do que João Batista. Todavia, se o fogo vier a se apagar, porque nós estamos falando da responsabilidade de manter o fogo aceso. Mateus, e se no meu caso o fogo apagou, o que eu faço? E se no meu caso a chama está só um mirradinho assim, quase apagando? E se no meu caso pode ser que já faz muito tempo que eu não sei o que é esse fogo que você me fala? Como que eu resolvo? Nós estamos aqui agora dando um diagnóstico, mas qual é a resposta para essa causa? Queria que você ficasse de pé onde você está. Os músicos, ministros do Senhor, é o seguinte: há uma resposta para a nossa causa, irmãos. Abre para nós em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1.
Presta atenção nesse texto. Tendo Salomão acabado de orar. Tendo o quê? Acabado de orar. Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os seus sacrifícios, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Você quer entender como é que você volta a ter o fogo? Oração. Você quer entender como é que você acende essa chama de novo? Oração. Você quer entender como é que a glória de Deus vem? Oração. Não tem outro jeito, não existe outro método. Você pode fazer igual aqueles homens que esfregam os galhos, e entre os homens tentam trazer fogo, mas esse fogo vai te consumir. E se você serve a Deus e não aos homens, você não vai se contentar com a aparência, mas vai querer a realidade de um fogo que realmente vem de Deus. Você não vai querer o fogo que vem dos homens, você não vai querer ver o fogo que vem do ambiente, você vai querer ver o fogo de Deus. E ele só é gerado de uma forma. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Meu irmão, eu vou te contar uma coisa. Se você entender e tiver a seriedade de buscar o fogo que vem dele, sua vida será outra. Nós servimos a um Deus que conhece o nosso coração. Nós servimos a um Deus que rejeita a aparência, mas que ama um coração sincero, que o busca de verdade, que é contrito, que é sem fingimento, que tem realidade, que não se preocupa na aparência que se transmite aos homens, mas se preocupa em mostrar isso para Deus. E é por isso que nesse momento de intimidade que você vai ter no seu quarto, em oração, Deus pode trazer o fogo que vem dele, e a glória dele pode encher a sua vida. Meu irmão, assim como homens de Deus andaram, nenhum deles conseguiu fazer nada extraordinário nessa terra sem esse fogo. É impossível passar pela aprovação sem o fogo. É impossível passar por uma capacitação que vem do alto sem que haja fogo. E é impossível responder a Deus no ministério sem que esse fogo te incendeie, mas não te consuma. Só existe uma forma: a sinceridade de servir a Deus, um coração verdadeiro em servir a Deus, pode ser incendiado pelo Senhor, pode ser ministrado por Deus. Em todas as ocasiões, quando Deus falou, lá em Apocalipse, nas direções das igrejas, Deus fala o quê? Ao anjo da igreja. Ele não fala à igreja do anjo, porque as coisas não são suas. O ministério não é seu, o chamado não é seu, é você que é do chamado. A igreja não é do Vinícius, o Vinícius é da igreja. E é por isso que nunca será pesado para ele ser pastor aqui no nosso meio, porque ele entendeu que ele é da igreja. Não será pesado para você servir a Deus naquilo que Ele te chamou, se você entender que você é para o chamado e que o chamado não é seu. Se os homens começarem a achar que as coisas são suas, eles vão usar elas para o benefício próprio, para se engrandecer, para se envaidar, para que a vaidade tome seu coração. Mas existe um caminho, muda a ótica. Deus nunca te prometeu te colocar num pedestal, meu irmão. Essas profecias não provêm de Deus. O único chamado que eu vi, o chamado que eu me inspiro, o chamado que toma meu coração, é o chamado de Jesus. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, vai gerar muito fruto. Se você quer ser resposta para Deus nessa vida, eu vou te contar algo, meu irmão. Se prepare para morrer. Se prepare para morrer. Se prepare para se negar. Se prepare para não cobiçar as coisas dessa vida. Se você quer ser feliz no casamento, se prepare para morrer. Se você quer ser feliz em qualquer área, se prepare para morrer. Não existe ninguém que dando a sua vida em prol de algo não vai receber os frutos disso. Inclusive no Evangelho, esse é o caminho. Aqueles que não morrem não verão vida. Não verão vida. Não verão. Infelizmente, se você acha que o caminho é outro, Deus vai te levar para isso, Deus vai te fazer aquilo. Essas promessas foram muito específicas para homens específicos. Para de aplicar tudo que você vê na Bíblia a você.
todos os homens que foram engrandecidos por Deus, no final sofreram danos maiores do que o resto. Quando Josué foi levado a ser o governador do Egito, antes ele foi mandado de antemão para sofrer coisas que os irmãos deles não sofreram. O dia que Abraão foi chamado por Deus, Deus pediu coisas para Abraão que não pede para qualquer um. Deus pediu para Abraão: me dá seu filho, teu único filho. Você acha que qualquer um entregaria isso a Deus? Você acha que Deus pediria isso para qualquer um? Não. Existem coisas específicas que você vai passar que outros não passarão. Não se questione. É Deus quem está te proporcionando isso. É o Espírito Santo do Senhor que está te conduzindo para isso. Não acho que Deus não está diante disso, que Ele não está por trás disso. É Deus. Ele está forjando um coração. Ele está gerando em você um espírito. E na hora certa você vai conseguir responder a Deus da maneira que tem que ser. No dia que Deus pediu a Abraão, seu filho, Abraão não hesitou, ele falou: te entregarei, Senhor. Pegou o menino, levou para sacrificar a Deus. E Deus naquele momento, Abraão é meu, o coração dele é meu. Nem as promessas que estão se cumprindo na vida dele são maiores do que eu. Isso não seria normal, meu irmão. Seria mal visto naquele tempo sacrificar um filho. A esposa dele certamente não o perdoaria por sacrificar o seu único filho. Certamente diante da sociedade ele seria muito boicotado para sair de lá. Ele não pensou nas circunstâncias, ele falou: obedecerei ao Senhor. Se passou algo na cabeça dele a respeito de Deus ressuscitar aquele menino ou não, eu não sei. Se você pensa em entregar as coisas para Deus só porque acha que Ele vai te devolver, não dê. Pode ser que Ele não te devolva. Mas e aí? Se Ele te pedir, será que as coisas que Ele te deu são maiores hoje no seu coração do que o próprio Deus que te concedeu? Que você não faça outros ídolos no seu altar. Que o único ídolo seu seja o Senhor. Que o único que toma posse das coisas da sua vida seja Deus. Que a primazia do seu coração seja o Senhor. Que as bênçãos que Ele te disponibiliza de viver não sejam maiores do que o prazer que você encontra nele. Que Jesus nunca perca o brilho nos seus olhos de olhar para Ele. Que você nunca deseje mais as coisas dessa vida do que a própria presença de Deus. Hoje eu tive uma experiência enquanto eu estava sentado no sofá. Estava terminando de preparar a palavra e meu filho estava sentado do meu lado. E ele estava lá do outro lado do sofá. E ele veio, até que ele veio por debaixo assim, e ficou debaixo do meu braço, escorou a cabeça em mim e não falou nada, só ficou comigo. Eu falei: eu podia ser um filho assim para Deus. Eu podia ser um filho assim para Deus. Meu coração tinha que ser assim para com Deus. Por que eu não faço isso? Por que eu apenas não aproveito da presença dEle? Meu filho não pediu nada, ele só queria ficar ali do meu lado. O dia que Maria entendeu isso, em 2 ocasiões, a palavra de Deus relata que Jesus estava na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e que era costume dele se hospedar naquela casa. E naquela ocasião, a primeira, Maria se assentou aos pés de Jesus e simplesmente desfrutou da presença. E Marta correu para um lado e Marta correu para o outro, e tentou fazer comida, e tentou ajeitar a casa, e Jesus virou para ela e falou: Marta, por que você está atribulada com essas coisas? Só importa uma coisa. E é o que Maria está fazendo. Ela escolheu a melhor parte. Mas não, nós temos que mostrar encargo para Deus. Nós temos que mostrar para os homens que nós trabalhamos, que nós respondemos, que nós somos ativos. E esquece de fazer o que é mais importante. Maria falou: se Ele está aqui eu não faço mais nada. Se Ele está aqui eu apenas vou desfrutar da presença dEle. Eu te pergunto, no momento de intimidade no leite, você preocupa com as contas que você tem para pagar? Você quer fazer o que você tem que fazer. Quando você for ter seus momentos de intimidade com Deus,
Quando você estiver na presença de Jesus, não se preocupe com mais nada, apenas desfrute da intimidade. Que Deus renove seu coração para entender isso hoje, meu irmão. Que o Espírito Santo traga revelação, entendimento, para que você não perca esse Espírito. Que você tenha o Espírito das crianças, assim como o meu filho veio ter com o Pai simplesmente pela presença do Pai. Que você venha ter com o seu Pai simplesmente pela presença dele. Eu queria chamar os irmãos da intercessão e os líderes aqui na frente. Hoje nós vamos ter um momento de oração por você. Todos os irmãos que tirem encargos de orar por alguém, vem aqui, se posicione aqui na frente. Sabe, meu irmão, nas ocasiões que te pedem, faça o que está proposto no seu coração. Se livra do orgulho, se livra do ego, se livra da autossuficiência. Você está achando que você vai sair desse buraco sozinho? Você está achando que você vive a vida cristã sem o poder de Deus? Você está achando que você vive sem essa chama que arderá? Sem o quarto elemento você não consegue viver, meu irmão. Sem a chama que arde no seu coração, não há prazer em servir a Deus. Você precisa ter essa chama acesa em ti. Seu coração deve pegar fogo. Volte a colocar lenha no altar. Volte a fazer as suas orações. Volte a ter intimidade com a presença.